Olá, terceira série do ensino médio, vamos lá dar aquele prosseguimento nas aulas devido a esse probleminha que está acontecendo, né? Então, vocês estão aí no conforto da casa de vocês e nós aqui no colégio pensando no melhor para vocês. Lembrem-se de que este ano é um ano decisivo para a vida de vocês e por isso eu trouxe para a aula de hoje um assunto que é recorrente, mas não menos importante, qual seja condições de textualidade. Atenção, condição de textualidade, você vai identificar e aplicar princípios determinadores da coerência textual. Identificar e empregar mecanismos de coesão. Atenção, se você for pegar e analisar comigo aqui, não vai dar, obviamente, para nós vermos os mecanismos de coerência textual e de coesão nesta aula. Isso é assunto mais lá para frente. Agora, lembra daqueles 7 itens? Pois é, nós vamos revê-los porque ele vai dar uma introdução lá naquele capítulo que eu solicitei a vocês para fazerem na casa de vocês, tá? Mas agora com uma explicação um pouco breve acerca do assunto, mas que vai ser de muita ajuda para vocês. Vamos lá. Mesmo sem grande conhecimento teórico, o falante ouvinte é capaz de reconhecer um texto. De fato, entende-se por texto aquilo que te dá um sentido completo. Eu posso ter apenas uma palavra e esta palavra funcionar como texto? Sim. Quando você vai a um banco, ou seja, uma farmácia, e que lá na porta está escrito empurre. Muito bem, aquele verbo injuntivo está te dando uma instrução, então com apenas uma palavra eu posso ter o quê? Um texto. O que é, portanto, texto? A aula de redação é muito hoje, vamos tranquilo. Espera aí? A aula de redação muito hoje, vamos tranquilo? Ei, todos nós temos desde os 3 anos a nossa gramática da língua internalizada na nossa cabeça. E ela diz a nós, manda aquelas mensagens quando nós vamos falar para organizarmos sujeito, verbo e objeto, ou complemento, como preferir. Então, aqui não é texto porque não há um sentido completo e está desobedecendo às regras gramaticais da superfície textual. Agora, a aula hoje é de redação. Atenção, a aula hoje é de redação. É texto? Muito bem, é texto porque agora sim está obedecendo todas as regras gramaticais instituídas na nossa cabeça quanto falante de um determinado idioma. Isto em língua portuguesa. Condições de textualidade. Se eu falo para você condições de textualidade, há, portanto, a necessidade de obedecer a alguns critérios. Porque, do contrário, meu amigo, você vai ver que você vai estar fazendo um não texto. Vamos jogar isso lá para o Exame Nacional de Ensino Médio? Vamos jogar isso lá para a redação? Pois é, lá na redação, se você não obedecer a alguns critérios que são colocados lá, você está fadado a tirar uma nota, infelizmente, 0. E pelas análises que nós já fizemos aqui em sala de aula, você sabe que para você tirar nota 0 é preciso muito, mas muito esforço. Mano, é para tu chegares lá e olhar assim, eu vou sacanear com o Eládio e vou escrever um monte de coisa que não tem nada a ver. Poxa, você não vai fazer isso, né? É o seu futuro. Então vamos a essas condições que é para nós nunca mais errarmos isso daí. Coerência. Entende-se por coerência o sentido global, aquele que está inerente à produção textual. Lembra comigo? Jogando para a redação, sugiro a você fazer 4 parágrafos. Lembra? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento número 2 e a conclusão com a proposta de intervenção. Lembra? Coerência está relacionado a este aspecto macro, global do seu texto. Uma coisa vai estar relacionada à outra. Se você incorrer em algum equívoco acerca da coerência, você vai começar a perder 40, 40, 40, 40. E aí, esta competência, coerência e coesão, você vai mal. E não é esse o nosso desejo. Logo, a coerência é responsável pela unidade semântica, pelo sentido global do texto, envolvendo não só os aspectos lógicos, semânticos, mas também cognitivos. Lembra cognitivo lá da tua organização, do teu pensamento acerca de um determinado texto. Exemplo, se você coloca por outro lado, introduzindo o parágrafo, você vai desdizer aquilo que você falou anteriormente, dando uma ideia de contrariedade. Lembra do em primeiro lugar? Quando você me coloca um em primeiro lugar, vírgula, você está dando uma organização para o teu avaliador. Lembra? Autor, texto e leitor. Nessa organização aqui, você, enquanto produtor da tua redação, você vai conversar com o teu avaliador por meio do texto.
Então, essa tríade aqui, meu amigo, ela é crucial para você ir bem lá na redação do Exame Nacional de Ensino Médio. E lembra, nossa média aqui no Colégio Expansivo está em torno de 880, quase 900. E a ideia é nós prolongarmos isso daí, tá? É difícil manter, mas a gente vai manter e quem sabe é uma nota 1000, tá, gente? Bora lá tentar, faça um esforço lá. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Né? Então vamos lá, coesão, não deixa, eu estou viajando, bora lá. Coesão. Coesão é uma unidade formal do texto que se dá por meio de mecanismos gramaticais e lexicais. Bom, se eu falei que a coerência é o aspecto amplo, a coesão ela vai se dar sobre os aspectos micro, que vão te dar uma ideia lógico-semântica para dar coerência ao teu texto. Quando eu coloco, por exemplo, aqui o embora, vai me dar uma ideia de, muito bem, concessão. Quando eu coloco aqui o porquê, vai me dar uma ideia de causa. Ainda há pouco, conversando sobre oração coordenada, eu posso colocar o portanto. Lembra, lá na proposta de intervenção, é necessário, portanto, intercalado por vírgula, porque é coordenado. Portanto, é, por isso, um mecanismo de coesão. Vão ser aquelas nuances que você vai pegar e você vai fazer a organização na superfície textual. Intencionalidade. Meu amiguinho, atenção. Aula do professor de filosofia, de sociologia, de história, de biologia, de matemática, por conta das estatísticas, elas são cruciais para você ganhar corpo na sua intencionalidade por meio de citação. Tá? Lembra que você está trabalhando com um texto dissertativo ou argumentativo e, como tal, carece de informações robustas para que o teu avaliador, lembra da tríade? O teu avaliador não duvidar daquela tua produção. Então, olha lá, é o empenho do autor em construir um texto coerente, coeso e que atinja o objetivo que ele tem em mente. Isso diz respeito ao valor ilocutório, ou seja, o que o texto pretende falar. Logo, gente, se aquele cara que tira uma nota 1000 lá, é porque ele, conforme a intencionalidade, escreveu tudo bonitinho conforme aquele cara quer fazer a leitura. É o que eu falo para vocês. Não inventa. Tá? Se você pega e você organiza a sua introdução lá com 2 probleminhas, quantos parágrafos subsequentes você abrirá? 2, o desenvolvimento número 1 e o número 2. E lembra, na tua conclusão, tu vais fazer o quê? Retomada e solucionar o problema que você criou. Então, a tua intencionalidade, gente, atenção, isso é crucial para você ir bem. Então, é necessário você não perder de mente esses critérios de textualidade. Aceitabilidade. Bom, por aceitabilidade, entende-se um discurso, um diálogo com alguém que está lá do outro lado do seu texto. Lembra? Do teu avaliador. E aquele teu avaliador, meu amigo, tu tens que pensar, não pense em mim. Pensa no teu avaliador, porque é ele que vai fazer a diferença lá na tua vida. Embora alguns autores, se a gente for pegar autores não, alguns avaliadores sejam condescendentes com algumas redações, nós temos que pensar e ir bem mais além dessa condescendência dele, para nós chegarmos à nota máxima que você pode chegar dentro das limitações que cada um de nós temos. Então, essa aceitabilidade vai estar relacionada à expectativa do leitor de que o texto tenha coerência e coesão, além de ser útil e relevante. Ele estabelece estratégias para o autor alcançar a aceitabilidade. Vamos lá. Cooperação. E é lá de cooperação. O que seria isso? Meu amigo, se você for me escrever com uma letra sol, meu amigo de aquário, vai ser problema para o avaliador. E o que é uma letra sol, Eládio? É aquela que quando tu pega a redação, tu olha... Meu Deus, tu já não consegue entender absolutamente nada. Então lembra do processo da aceitabilidade. Tá dando para entender, gente? Então é preciso você ter cuidado. Se você tem uma letra ruim, nós estamos em que? Entramos em abril. Hoje é dia 1º de abril. Tá? Não é mentira, gente. Pelo amor de Deus. Caligrafia. Desenhe a letra, tá? Por conta dessa cooperação. Para o autor responder às necessidades do receptor. Qualidade, autenticidade e quantidade de informatividade. Então, olha só, didaticamente, há a separação desses 7 itens, mas se você for pegar e analisar, eles estão todos interrelacionados. Portanto, um acaba reclamando o outro. Situacionalidade. Vamos lá pensar na situação na qual eu me encontro aqui. Gente, eu tenho ou não tenho que falar formalmente?
Muito bem. Eu tenho que falar formalmente porque eu estou trabalhando. Então, a situação discursiva na qual eu me encontro aqui é de professor Eládio. Tá? Mas lembra, tá, gente? Professor Eládio dentro da sala de aula. Fora daqui, eu sou apenas o Eládio. Sou uma pessoa comum, sou uma pessoa que pode incorrer em alguns equívocos naturais, como sair para fora, entrar para dentro, subir para... Todos esses pleonasmos aí que se falam vícios, defeitos de linguagem, gente, pelo amor de Deus, isso daí seja preconceito linguístico. Todo mundo, tá? Atenção, todo mundo sabe falar o seu idioma. Francamente, não há preconceito entre analfabetos, porque... naturalmente, não foram à escola. Então, quem é responsável por isso? A escola. Situacionalidade de respeito à pertinência e à relevância do texto no contexto. Situar o texto é adequá-lo à situação sociocomunicativa. Gente, situação sociocomunicativa, para finalizar esse tópico, portanto, é de professor trabalhando. Imagine quando você for solicitar algo ao seu pai e à sua mãe. Como é que tu chega lá com ele? Papai, mamãe, o cara já até sabe que tu vai pedir alguma coisa, mano. Por conta do quê? Da situação. Ou tu costumas fazer isso todo dia com teu pai? Ou com a tua mãe? Deveria. Tratá-los bem, não só para conseguir alguma coisa. Ei, vai lá. Não falei para ti há pouco, em termos de coerência, que os parágrafos aqui, eles devem ser abertos quartos. Mas imagina, se tu não tem leitura, por exemplo. Se tu não prestaste atenção nas aulas de filosofia, sociologia, biologia, o Mandetta, que é o ministro da Saúde, confundiu-se que o vírus ele tem DNA. Ele tem o quê? Muito bem, RNA. Então, RNA, não sei, tu que vai descobrir isso aí com a biologia. Tu tá me entendendo? O que é informatividade? Atenção, esses assuntos que estão em voga no meio social é que tu deves te aprofundar. As aulas de biologia, elas estão sendo cruciais por conta do momento em que nós estamos vivendo. A informatividade, quanto menos previsível se apresentar o texto, mais informatividade. Tanto a falta quanto o excesso de previsibilidade, de informatividade, são prejudiciais à aceitação do texto por parte do leitor. Um bom índice de informatividade atende à suficiência dos dados. Então, atenção, gente. Tá? Você já vai lá para a sua prova com esses dois problemas e com a discussão acerca deles já na sua cabeça, dando orientação apenas ao tema. Tá? Você vai dar orientação ao tema conforme aquilo que você constituiu enquanto vida escolar. Informatividade. Para finalizar, nós vamos falar da intertextualidade. E o capítulo que se segue lá no livro de vocês, você vai ver intertextualidade, interdiscursividade, que são tudo inerente a isto aqui. Gente, atenção. O professor Eládio aqui, para ministrar essa aula, careceu de leitura. E essas leituras aqui, eu fiz uma adaptação linguística para me aproximar de vocês, para tentar fazer com que vocês me entendam. Esse é o meu propósito comunicativo. Então, a minha leitura está sendo reproduzida por mim. E se eu fiz leitura em outros textos, eu sou produto de um outro texto. Logo, intertextualidade. Esse prefixo inter significa relação que há entre textos. Tá? Então, lembra, um diploma, vamos pensar no diploma. Um diploma, por si só, ele me representa? Tudo bem. Em termos de documento, tudo bem, mas para eu conseguir aquele diploma foi necessário fazer a leitura de uma série de livros para obtê-lo. Logo, para estar aqui, é necessário eu fazer essa reprodução por meio da intertextualidade. Então, meu amigo, atenção, não existe nenhum texto que não tenha base em outro texto. Lá na tua redação, nos B1 e 2, o que é que tu vai fazer? Citação. E na citação dos parágrafos, você vai trabalhar com a intertextualidade. Concerne aos fatores que ligam a utilização de um texto dependente do conhecimento de outros textos. Um texto constrói-se em cima do já dito. Muito bem, esses são os 7 itens, tá, gente, de condições de textualidade que servirão de base para você continuar seus estudos aí em casa, tá? Então, atenção, terceira série. O compromisso muito grande que vocês têm, tá? Embora não estejam aqui na parte física, de estudar não só a disciplina de língua portuguesa, mas as outras. Muito obrigado e até a próxima.